Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Eu não aguentava mais vocês mandando mensagem, dizendo, faz mais episódios com o Flávio Vitor. Aí eu falei, Morse, grava um episódio comigo? Estou aqui. E ele aceitou. Dá um oi para as minhas seguimores. E aí, seguidoras, seguidores. Eu encontro vocês o Brasil inteiro, né? A gente se abraça, vocês falam, nossa, aquele episódio do podcast. Muito feliz de ver onde pelos de gato. Aonde esse podcast tem ido e alcançado tantas pessoas. Muito legal compartilhar um pouco mais com vocês. Muito que bem. Vamos tentar chorar menos nesse episódio? Porque o meu outro episódio foi uma humilhação nacional. Olha, eu não vou estar lágrimas. prometendo nada pra ninguém, né? Mas eu queria dizer que o quê? Pensamos em muitas coisas pra gravar com o Flávio Vitor. Afinal, o Flávio Vitor é uma pessoa muito interessante, não é mesmo, meu amor? Que bom que você Né? acha. Claro que eu acho, Importante. meu amor. Aqui, ó, nós juntou até o fim. Interessante a 10 de 10. Mas eu queria dizer que o quê? Muitas pessoas, para promoverem o marido, faz o quê? Dancinha. Mas a gente já percebeu que isso não dá certo. O que a gente faz, então? A gente faz podcast. Nossa, referência de cultura pop. É isso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tá fazendo coisas mais úteis da vida, tipo rezar o rosário com o Frei Gilson. Parabéns! Mas, brincadeiras à parte, acho que foi muito especial. E se você não viu, a gente fez um episódio que acho que foi o 1º de janeiro, se eu não tô enganada. Confirma aqui pra mim, produção. Foi. Mas que a gente fez falando de Além da Dor. Mas que foi muito interessante, né? Brincadeiras à parte, não de vamos estar promovendo, né? Até porque quem nos promove é o Senhor, aleluia. Mas eu acho que de tudo que você trouxe sobre o seu testemunho, né? Enfim, da luta contra a depressão, e acho que toca a história de muitas pessoas quando a gente fala sobre as nossas dores, o enfrentamento delas e a vida delas com Deus. Mas esse episódio em relação a Enquanto Eu Te Adoro, vou ser sincera, a gente tinha muitos assuntos que seriam interessantes pra gente falar. Inclusive, se você quer mais a presença de Flávio Vitor aqui, já coloca coisas que você gostaria que nós falássemos. Mas eu acho que contar a história da música Enquanto Eu Te Adoro e esmiuçar um pouco o que a letra quer dizer é mais do que, vamos fazer algo porque a gente quer falar dessa música que está super em alta, né? Quem nos conhece, acho que principalmente conhece o Flávio, sabe que isso não é muito do nosso feitio. E não que a gente não faz coisas pró-marketing, porque a gente tá aí, né? Pró-marketing pra pagar cotinha, pró-marketing pro reino de Deus crescer. Então, nada contra. Mas da gente conseguir realmente aprofundar na profundidade do que a canção diz. Eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Contando a história de como que a música surgiu. Eu acho que você conta a primeira parte de como ela surgiu. Tá. E aí depois eu conto a outra parte. Pode ser? Sim. Conta. Deus tem me levado muito a uma experiência nova enquanto compositor, que é de compor não somente sobre as minhas vivências, mas também sobre a vivência de outras pessoas, assim. Sobre outras histórias, assim. Isso é algo muito novo pra mim, assim. Eu tive a experiência de compor uma música que o Frei Gilson gravou junto com a Gabriela de Sá, né, que chama Aba, que é uma música que fala sobre um processo que ela viveu de quase perder o filho dela, e a música fala exatamente sobre isso, assim, sobre clamar a presença do pai, do Aba, no momento que você tá num quarto escuro e tudo mais. Foi uma coisa super nova pra mim, de compor sobre a dor de outra pessoa. E Enquanto Eu Te Adoro também é sobre a dor de uma outra pessoa, sobre a história de uma outra pessoa, que é a história da Larissa. Tcharam! Só que é muito especial, porque é uma história que, obviamente, eu já sabia por muito tempo. Só que eu estava no carro dirigindo e a Larissa estava dando uma entrevista numa rádio. Você lembra o nome da rádio? Sim, foi. Eu acho que era televisão. Acho que era da Milícia da Imaculada. Você estava ouvindo porque você estava dirigindo. Pronto, foi isso. Eu estava escutando a entrevista. Ela estava dando essa entrevista em algum lugar de São Paulo e eu estava dirigindo em São Paulo, em algum outro lugar, escutando, e me tocou muito escutar a história da Larissa, principalmente essa história de cura que ela viveu, né? Eu acho que a gente pode contar essa história juntos, né? Mas basicamente Sim. A Larissa teve... Quantos anos você tinha, amor? Quando você teve o diagnóstico? Há uns 22 anos. Um diagnóstico de uma doença chamada hiperprolactinemia. É o nome da doença. Gente, isso que é marido, gente, pelo amor de Deus. Que basicamente, você me corrija se eu estiver errado, mas é basicamente a produção de hormônios como se fosse da lactação, né? Como se fosse... Isso, a prolactina... e o teu corpo entendia que você estava lactando, que você estava para dar de mamar a um bebê. Sim. E isso significa que se eu estou amamentando, eu não posso ter um filho.
Sim. Então é basicamente um diagnóstico de infertilidade. Sim. E aí você recebeu esse diagnóstico, e isso ela contando na entrevista. Você recebeu esse diagnóstico e foi um diagnóstico que mexeu muito com você porque você tinha um sonho de ter uma família missionária. E aí fazendo os tratamentos e não tendo muito resultado e esperança dos médicos, Larissa teve a decisão, assim, de seguir a vida dela com Jesus e na missão. Tipo assim, Deus, se o Senhor não vai me curar, se isso não é uma possibilidade pra mim, eu vou me entregar pra vida missionária, eu vou me entregar pra vida com o Senhor. E a Larissa, na época, você estava como coordenadora do Ministério Universidades Renovadas, em São Paulo, e estava viajando muito pelo estado, pela cidade de São Paulo e tal. E um momento de oração, que não era um momento de cura e libertação, que não era um momento de pedindo uma cura de nada, um momento, na verdade, íntimo, né, com irmãos. Você lembra o nome do cara? Claro que eu lembro. Cadu, se esse vídeo chegar até você, foi deste dia. O Cadu, ele teve a revelação, né, de que Deus, ele tava curando a Larissa no seu aparelho feminino. Eu sei bem o testemunho, tá? Que não é no aparelho reprodutor, é no aparelho feminino, porque o aparelho feminino é exatamente onde o negócio dos hormônios acontece. Que era na hipófise, né? E não no aparelho reprodutor falando de útero e etc. E até então ninguém sabia que você tava passando por Não. Porque tem um pré antes, assim. Aquela, vou ter que falar de ex-namorado, tá tudo bem? Mais ou menos. Eu era noiva. Gente, eu tenho ciúme de ex, tá? A sorte da Larissa é que ela é minha primeira namorada. Não Adoro. Não tenho o que falar. Pode falar. Cachorro. Eu era noiva e aí 4 meses antes do noivado a gente terminou, né? E então, quando eu descobri esse diagnóstico, foram uns 2 meses depois desse término. E todo esse término aconteceu meio que por uma direção de Deus. Então, quando eu descobri que eu era infértil, eu casei uma coisa ali com outra e falei assim, cara, eu acho que Deus não queria que eu casasse. Eu acho que ele tá me chamando pra ser, sei lá, celibatária. Eu já amo a missão mesmo. Talvez se eu tivesse filhos, eu não ia conseguir me dedicar tanto quanto eu gostaria. E boa. Boa não, né? Eu fiquei bem mal, na verdade. Mas aí, de alguma forma ali na minha imaturidade, mas eu acho que tinha algumas coisas com Deus que estavam muito consolidadas em mim, me vinha muito esse negócio assim de Deus, eu ia casar, não casei. Aí agora eu descubro que tenho uma doença. Tá, e aí? Né? Então eu acho que as coisas estão caminhando para esse lado. E aí, o que eu fiz diante da minha dor? Eu falei assim, Jesus, é o seguinte, né? E eu acho que eu falo isso na entrevista, acho que isso deu muito esse tom também, né, para aquilo que você compôs. Se você quiser me curar, o Senhor me cura. Mas se o Senhor não quiser me curar, amém. Eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou viver. Então, quando eu fui para esse encontro, eu fui muito com esse coração de um lado muito dolorido, pensando que um sonho não poderia acontecer, mas ao mesmo tempo muito aberta. E era justamente o que você falou, meu amor, um encontro de liderança. E para quem é carismático, sabe que é muito comum acontecer o quê? Rolar a tenda do xalalá, né? Que aí você tá com um grupo de pessoas, a pessoa ajoelha lá no meio e reza. Mas vamos lembrar que era um contexto de liderança. Então, tipo assim, não tinha nada a ver com a paçoca. Antes do Cadu proclamar a cura, teve uma outra pessoa, que é a Laurinha, que ela veio no meu ouvido. A Laurinha eu conheço. A Laurinha você conhece. A Laurinha veio no meu ouvido e falou, Senhor, tá colocando no meu coração a palavra maternidade. Aí eu já fiquei puta da vida. Eu falei, Deus, a gente conversou no caminho, eu não liguei no ramal errado, foi com o Senhor que eu falei, que a gente não ia falar sobre esse assunto. Aí eu falei, tá bom, maternidade espiritual, né? Só quero me levar para outro lado. Aí quando o Cadu veio, e o Cadu, hoje ele é menos carismático, mas eu acredito ainda, irmão, nesse retetê que tá dentro do seu coração, bota pra fora, irmão, aleluia. Mas na época o Cadu era virado no girar do charabacanta, assim, sabe? Aquela pessoa que, ixi, o Cadu chegou, veio escorregando no óleo da unção. E aí o Cadu colocou a mão sobre mim e começou a falar, o Senhor coloca no meu coração, não sei o que lá, de cura do aparelho feminino. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Só que, tipo assim, no meio daquele calor de emoção, porque já passou pela rodinha do xalalá, não dá muito tempo de pensar. Tu tá ali, Deus, o que tá acontecendo lá? E aí ele pegou e falou, e eu peço para que o Espírito Santo, ele venha agora, e ele te cure, lá. E na hora eu senti como se algo tivesse passado e viesse realmente assim, ó, da minha cabeça até o meu útero. E aí ele só virou no meu ouvidinho, e eu gosto assim, do profeta que não tem compromisso com tipo assim, ó, aí tu vê com o teu Deus.
Ele falou assim, Larissa, eu não sei se você sabia que você tinha algum diagnóstico, mas Deus colocou no meu coração que você foi curada. E que você pode fazer os exames que você foi curada. Aí eu fiz Bancou, né? Bancou. Porque, né? Aí eu falei, eita pega. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Mas eu naquela época eu sempre fui carismática, mas pra esse tipo de coisa eu sempre fui muito assim, então se é, é. E automaticamente se eu tinha a questão lá da prolactina, então eu não ovulava, se eu não ovulava eu não menstruava. Falei, se eu fui curada mesmo, o milagre vai tá vindo, não é mesmo? Isso aconteceu em outubro, eu deixei passar novembro, a graça aconteceu. Chegou dezembro, de novo, ciclei normalmente. Ah, você menstruou. Quando foi... Quando foi em janeiro, eu falei, vou fazer o exame. Até então você não menstruava? Não menstruava. Há mais de um ano. E aí eu fui lá e fiz o exame. Gente, que loucura. E aí o exame foi e deu que eu tinha sido curada. E aí temos um detalhe que eu não sei se você lembra disso. Quando a gente era namorado... Claro que eu lembro. Conta. Tá doido? O que eu fiz? Foi um ano de namoro? Acho que foi. Se não foi um ano de namoro, foi Dia dos Namorados. Foi uma data especial. Larissa me deu o exame de presente. E falando assim, ó, eu fui curada pra que a gente tenha uma família. Isso aqui é o sinal. Ah, você tem! Ai, vou chorar. Eu achei. Ai, que especial. Examinho. Eu fiz o exame dia 3 de janeiro de 2013. Ah, aqui, ó. Cura. Deus já sonhava com os nossos filhos. Que Aí eu lindo. dei pra ele de presente o exame falando isso, de que Deus já sonhava com os nossos filhos. E a gente era namorado. Aqui, 23 anos. 23 anos. É. Cura real, oficial, com documento. Tá? E aí, muito especial, né? Porque realmente é você conviver com alguém que realmente foi tocada pelo que Deus pode fazer, assim. E é muito bonito ver isso acontecendo, né? E aí, nesse dia, eu, dentro do carro, eu tava escutando esse testemunho. E aí me veio a inspiração da música, assim, bem naquele meu estilo Flávio Vitor, que quem me conhece é o estilo download. A música vem toda pronta. E aí, logo depois que a Larissa ela saiu da entrevista, já tinha uma música da entrevista dela. Temos provas, que aqui a gente trabalha com prova, é cura pura sem mistura. Demorei, mas tipo, fui super caçar quando foi que isso aconteceu. Não, e é muito especial que no áudio, assim, acho que é aquele ali. É. Esse aqui. No áudio dá pra você escutar que é exatamente do jeito que a música tá gravada, é exatamente do jeito que ela veio, assim, não teve mudança, né? Tipo, a letra do jeito que ela veio, a estrofe, refrão, a parte C da música, né? Que é o Cura Jesus e tal, do jeitinho que veio mesmo. Você quer mostrar um pedaço? Quero. 3 de outubro de 2023, legal é a conversa. Amor, já cheguei aqui, saí da entrevista, tô indo na podóloga. Aí depois o áudio. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Eu costumo comprar Enquanto eu te busco, Em foto. tua mão Eu não consigo cantar depois. o que eu Aí eu mandei uma foto pra ele chorando. Aí eu, meu Deus, eu não acredito, meu Deus. Aí ele ainda vai e fala assim, tem uma outra parte. cura, Jesus. Cura, Jesus. Menos Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Adorarei.
Música, só que eu quase tirei essa parte da música, eu achava meio brega. Hoje eu falo, hoje eu acho que faz todo sentido. Ai, gente, enfim. Daí eu fiquei toda emocionada. Eu, meu Deus, amor, que hino. Se você quiser me cura, se não independente disso, eu te adorarei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E foi muito bonito, assim, porque realmente acho que marcou muito essa nova temporada das suas composições. Sim. Eu lembro que mais ou menos nessa época foi quando você gravou, você também compôs aquela música que contava a história dos seus pais. Sim. Né? Que foi lançada, né? É a música Mostra a Tua Glória, que o GBA Worship gravou. Sim. Aí, escuta lá em outro momento eu conto. A gente gravou um episódio sobre isso. Mas... Nossa, é verdade, eu fiz uma música sobre os meus pais, é verdade. Nossa, realmente foi uma temporada de cantar histórias. Sim, eu sinto que foi um desbloqueio, não é um desbloqueio como se tivesse bloqueado, mas foi uma abertura, na verdade, dessa sua capacidade de conseguir colocar em música a experiência de fé. Eu acho que a Glória da Segunda Casa marca muito isso. Claro que tem experiências, né, de coisas que você viveu, acho que além da dor é isso, mas eu acho que é muito surpreendente o quanto que, enquanto eu te adoro, até inclusive quando a gente gravou o episódio de Além da Dor, Além da Dor tava muito em alta, sendo que eu acho que a música nem tinha acabado de ser lançada. Mas quando as pessoas viram um trecho e tem toda a ministração da Tainá, foi a temporada de Além da Dor. E de uns meses pra cá tem sido, Enquanto Eu Te Adoro, a maior... É a maior música do álbum, assim, de impacto, de experiências, de tudo, assim. Quando a gente canta ao vivo, Enquanto Eu Te Adoro, acaba sendo... E foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu imaginava que Além da Dor... Além da Dor, eu sinto que ela tem uma coisa mais de testemunho, sabe? De tipo, de histórias específicas que a pessoa escuta, tipo, então... No leito de hospital, no momento de luto, um momento difícil, assim. Agora, Enquanto Eu Te Adoro, eu acho que é uma música do dia a dia, sabe? É a música pra você cantar enquanto você tá vivendo processos, enquanto você tá dirigindo, enquanto você tá lavando a sua roupa, a sua louça. Eu acho que... Porque eu acho que Enquanto Eu Te Adoro fala sobre qual é o estilo de vida do cristão. Qual é a proposta de vida que Deus tem pra nós. Que é viver uma vida de adoração e deixar Deus fazer a vontade dele, se ele quiser. Mas se ele não quiser, ainda assim você prossegue em adoração. Assim, eu acho que então toca muito a realidade das curas que ainda não aconteceram, sabe? E das curas que pode ser que não aconteçam. Que não aconteçam. Acho que você olhar pra vida real e entender de que existem coisas que não vão acontecer, poucas pessoas estão preparadas pra essa conversa. Existem curas que Deus nunca vai te dar. Existem milagres que nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. A tua vida vai se desconfigurar, vai se tornar totalmente diferente. Você vai cometer pecados, erros, que você disse que você nunca cometeria. E você vai ter que lidar com essa culpa pro resto da sua vida. Você vai ter que passar por isso mesmo. E essa é a vida real, crua. Deus poderia, mas ele não vai fazer. E mesmo assim você recebe de Deus o chamado de você continuar adorando, você seguir tentando, você prosseguir decididamente, assim. Então eu acho que essa música fala muito sobre isso, assim, que é a realidade da maioria das pessoas, amor. A minoria das pessoas tem um diagnóstico de uma cura e um atestado pra dizer que foram curadas. A maioria delas estão vivendo um processo esperando por uma cura. E a maioria delas não vão ser curadas. Tanto que os milagres são milagres e chamam tanta atenção porque eles são raros. Eles são raros. Senão nem seria uma coisa que a gente lida dessa forma, fica tão... É de fato assim. E é muito doido a gente estar falando isso, sendo que a gente recebeu esse milagre, né? Só que na verdade, quantos outros milagres que a gente não conta, que a gente gostaria de receber e a gente não recebeu? A gente só não conta para as outras pessoas. Sim. Como a nossa vida se desconfigurou e se configurou de outras formas nos últimos anos, assim. Eu acho que quando você tem uma experiência de milagres, ou quando você se aproxima de uma pessoa que viveu um milagre, o mais importante não é o milagre, mas é o que isso causa em você. Que é basicamente o entendimento do que de fato é a fé. Do que realmente é viver com Deus. Em quem você crê, até onde você está disposto a crer, até onde vai a sua fé, né, assim. Então, acho que é por isso que toca tanto a realidade das pessoas Enquanto Eu Te Adoro. E as pessoas cantam de um jeito muito diferente, assim. Sim. Eu sempre me emociono quando eu canto
Quando existem vários flagras meus aí pela internet, chorando, ouvindo, cantando essa música, ministrando. E eu me emociono vendo as pessoas, assim, não é nem pensando em mim, não, no que eu tô vivendo, mas é vendo as pessoas, porque eu sei o que isso significa. Eu sei o que é, às vezes você tá numa situação de, assim, a tua vida tá acabada, mas você fazer a escolha pra ir lá na igreja adorar, sabe? Acho que depois que a gente vira adulto, né? Porque quando você é jovenzinho de grupo de jovens, eu sempre digo isso, você não tem ideia do que você tá fazendo da sua vida. Você não tem. Você tá emocionado, você tá apaixonado, você nem tá perdendo muita coisa, que você nem tem muito o que perder. Você não tá perdendo dinheiro porque você não tem dinheiro. Você não tá perdendo compromisso porque você não faz nada da tua vida. Você não tá perdendo tempo com a família porque você não tem família. Você não tem nada. Agora, quando você é adulto, você começa a ter trabalho, família, lida com questões, as pessoas ao seu redor começam a morrer, pô. Os meus avós morreram. Quando era, sabe, tipo, seus avós morrem, tem gente que perde pai, que perde mãe, que perde irmão, que perde primo, passa Covid, mata um monte de gente, você vê, pô, as coisas são reais, tocam na tua realidade. E aí você realmente tem essa proposta. E aí, vai continuar me adorando? Vai continuar me seguindo? Ainda faz sentido? Quer saber uma pessoa que eu admiro hoje em dia? É uma pessoa que numa quarta-feira à noite, numa quinta-feira à noite, volta do trabalho cansado, às vezes nem passa em casa, passa um perfume e vai pra um cerco de Jericó. Eu falo, parabéns. Porque pra eu sair numa quarta-feira à noite cansado, com criança, gente que leva criança, pô, criança fica toda desregulada porque deveria ter dormido às 7 horas da noite e vai dormir às 10 horas da noite e a pessoa tá lá na igreja. A pessoa tem que querer muito, cara. Então eu me emociono vendo essas pessoas nos lugares que eu vou ministrar. Porque eu sei que aquela pessoa não tá ali porque ela não tem o que fazer, pô. Ela tá ali porque ela precisa muito de Deus e ela encontrou em Deus algo que faz muito sentido pra vida dela. Cara, ser cristão e sustentar uma vida com Deus na vida adulta é uma coisa louvável, é uma coisa que a gente precisa honrar essas pessoas. Eu vejo que elas cantam com verdade porque tá custando. Sim. Não é de graça. Sabe, cantar enquanto eu te adoro não vem de graça. Só consegue cantar com verdade quem sabe não só o que tá ganhando, mas também o que tá perdendo. Você tá perdendo muita coisa pra estar ali. Você tá escolhendo estar ali em detrimento de muitas outras coisas. Sabe? Então isso me emociona muito, assim. Sim. Eu acho curioso o quanto que enquanto eu te adoro, dá pra você cantar em vários moods, né? Tipo assim, acho que você começa ali, eu vivo milagres todos os dias, eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Ai, louvor, tô louvando. Então, tipo assim, principalmente quando a gente canta, tipo eu e você, né? Agora vai ficar clara a interpretação da música, né? Os nossos milagres que a gente nem mais pedia são as crianças. Sim. Eles são os milagres. E eu super pensei neles, assim, na hora de escrever a música, assim. Eu tenho muito essa sensação, às vezes, de ir lá... As lágrimas. Ir lá ver os meninos e tal. Falar assim, caraca, o tamanho do Israel, mano. Tipo, é muito doido ter um filho, assim, né? Porque um filho é um milagre palpável. Que respira, que tem pé, que tem mão, que tem chulé, que tem suor, que faz birra. É uma pessoa que é um milagre, né? Assim, e principalmente pra quem viveu essa realidade da infertilidade, né? Porque, assim, a gente passou ainda por outras coisas depois disso, assim. Porque depois da cura, ainda a gente viveu todo um processo pra gente se casar. E quando a gente se casa, a gente também não conseguiu engravidar de cara. E a gente foi testado na nossa fé de novo, assim. Eu sei que tem pessoas que demoram muitos anos pra engravidar. A gente demorou 2 anos. Mas a gente imaginava que seria antes, assim. E ali a nossa fé foi testada de novo. De novo a gente teve que pensar assim, cara, será que Larissa foi curada mesmo? Ou foi uma emoção? Será que... Porque por mais que os exames como eu já tive hiperprolactinemia, eu acreditava, Deus me curou. Mas eu tinha medo, assim, eu não sabia o quanto que poderia voltar ou não. Só que aí eu fazia os exames e eles estavam normais, mas de forma prática a gente não conseguia engravidar, né? Aí você questiona muitas coisas, né? Por aquela coisa, né? Por que comigo? Por que com os outros é mais fácil? A sensação de a vida dos outros é mais fácil do que a minha sempre. Eu tenho essa sensação constantemente. Eu fico assim, Deus, as coisas podiam só fluir, mas nada flui. E assim, gente, é porque a gente tem uma relação assim só de câmeras, tá? Mas
Quem caminha com a gente sabe que a nossa vida é uma grande novela mexicana. Não tem nada na nossa vida que vem fácil, que vem simples, que é sempre marcado de muitos episódios. Você fala, pô, por quê comigo? Só que aí você senta com qualquer pessoa e você descobre que a vida de ninguém é fácil. A vida de ninguém. Então não é um privilégio seu você tá passando por um momento de crise, né? E aí, enfim, quando eu olho pros meninos, assim, eu vejo o tamanho deles ali no berço. Principalmente, acho que quando eles estão dormindo, consigo contemplar o tamanho daquelas crianças no berço que não tá mais comportando eles, assim, eu falo, meu Deus, eu vivo esses milagres todos os dias, assim, eu convivo com esses milagres, eu cheiro, eu beijo, eu troco a fralda desses milagres, todos os dias, assim. Então é realmente muito especial. Então dá pra cantar nesse mood, né? Você começa ali louvando pelos milagres que você recebeu. E todos nós temos milagres, né? Mesmo que a gente ainda esteja passando por algum processo de algum milagre que não chegou, de um processo que não terminou, existem outros que a gente tem. E todo mundo tem. Uma perspectiva de milagre que eu também acho que muitas vezes a gente vive quando a gente tem essa visão de Deus, não é necessariamente um milagre tipo o que aconteceu comigo. Mas, por exemplo, muitas vezes eu canto essa música olhando para o nosso casamento. As crises que a gente já viveu, e eu olhar para o que a gente vive hoje, o quanto a gente está bem. E eu falo, gente, isso aqui é um milagre. Isso aqui é uma promessa de Deus que em muitos momentos eu já falei, vixe, gente, deu ruim. Tchau, tchau, pessoal. Pra mim, milagre, eu acho que um dos meus maiores milagres é eu permanecer católico. Olha, quando eu me vejo católico, mas católico mesmo, tá, gente? Porque eu tive propostas, possibilidades de mudar de igreja, de mudar, enfim, N situações que vocês não têm ideia. E eu vejo assim, gente, eu gosto mesmo de ser católico, entendeu? Tipo, é um negócio assim que eu acredito de verdade. Eu gosto da ideia de ir numa igreja simplesinha e ter uma imagem de Santo Antônio, uma imagem de Nossa Senhora, Jesus Eucarístico no meio, sabe? Nem que o que tem hoje? Não tem nem missa, tem celebração da palavra porque o padre não chegou. E o que a gente tem é uma vela, Eucaristia e uma toalhinha de renda. Eu amo aquilo. E eu falo, eu ainda amo isso aqui, depois de tudo que eu vivi. Depois de toda a dor, depois de toda a decepção, depois de conhecer os podres do interior, de conhecer as pessoas, de ver os meus ídolos gospel se despirem diante de mim, eu perceber que é tudo carne. E eu ainda acredito, eu falo, cara, é um milagre. É um milagre, assim. Realmente quem sustentou a minha fé foi Deus, né? Eu vejo pros nossos ministérios também, assim. Pô, esse podcast é um milagre. Pô, eu já vi Larissa Garbiati, já vi no Guarujá, a gente não pregar e a Larissa não conseguir terminar a pregação dela. Tipo assim, era 50 minutos de pregação, ela terminar com 30 e olhar pra mim e falar assim, canta porque eu não dou conta. E ela terminar aquela noite chorando nos meus braços, dizendo, eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou pegar o microfone, eu nunca mais, nunca mais, nunca mais. E era tipo, era isso, pô. Acabou. Pô, quando eu voltei pra música, a gente chora muito, pô. Gente, eu tava assim, entregando currículo pra começar a tocar em barzinho em Curitiba. Eu ia começar a cantar em barzinho, ia começar a dar aula de inglês, entendeu? E aí eu recebi uma mensagem do Júnior do Summer Beats. Meu nome é falando assim, vem cantar numas missões aqui em São Paulo. E aí foi que eu conheci a GBA. E foi que e aí eu fiz O Fogo Não Se Apagou, e as músicas voltaram, e aí eu conheci a Fraternidade, aí eu fiz Príncipe da Paz, e eu voltei a acreditar que eu poderia cantar, ministrar, e de que de fato o fogo não se apagou. Então é um milagre, assim. Então, tipo, a maioria dos milagres, assim, que eu realmente dou valor, são esses milagres de dentro, os interiores, aquilo que Deus faz dentro da gente, que a gente fala, meu Deus, eu não conseguiria chegar aqui se não fosse a graça. Deus realmente me sustentou, né? E isso é muito, muito forte, assim. Uma coisa que eu gosto muito da letra dessa música é da parte que fala, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Porque eu sinto que é exatamente essa experiência, assim, principalmente os milagres interiores, as coisas mais profundas da alma, assim. Você nem percebe, quando você vê, você já tá vivendo, né? Tipo assim, quando você viu, você já tava aqui num podcast, já tava dando certo, mas quando que começou a dar certo? Quando que era o momento? Você não viu, você só foi acompanhando o movimento, as portas foram se abrindo, você foi entrando, você foi encontrando os meninos também, que foram somando
na missão, e aí fez sentido você fala, e sem eu perceber eu tenho podcast, sem eu perceber eu tenho uma conferência pra 600 pessoas, sem eu perceber eu tenho, sem spoilers, mas outras coisas da vida da Larissa que vem aí. Mas sem você perceber, assim, Deus ele vai transformando a sua realidade, assim, né? Aí chega uma hora que você nem sabe o porquê. Você não sabe se é porque você fez terapia, se você fez dieta, se você fez... se é porque você rezou, é porque alguém orou, é porque... Não sei, mas alguma coisa aconteceu que o milagre veio, né? Sim. Uma coisa que você falou, amor, que me lembrou algo que alguém me disse. É um conselho de Santo Inácio de Loyola, né? Que trabalha muito essa relação da consolação e da desolação, né? Consolação, vamos dizer assim, esse tempo que você tá bem com Jesus, desolação quando você tá no deserto. E um dos conselhos dele é de que quando você tá passando por um momento de desolação, como a gente viveu nos últimos anos, é de que você fique, de que esse momento da desolação não é um bom momento para tomar nenhum tipo de decisão. Então que você fique, você permaneça com aquilo que você recebeu de Deus no seu último momento de consolação. E eu acho que isso foi uma coisa que, entre trancos e barrancos, foi o que aconteceu com a gente, né? Santa Madre Teresa de Calcutá é muito conhecida por ter vivido longos anos de noite escura. E ela não tinha, né, até onde eu sei sobre a história dela, essa vida toda mística de ficar ouvindo a Deus toda hora e muitas profecias, milagres e sinais. Principalmente comparando com outros santos. Sim, com outros santos que tem uma mística maior, né? Acho que a obra dela é muito conhecida por essa caridade, determinação. E a única vez que diz que Santa Madre Teresa ouviu a voz de Deus foi quando ela estava no trem e Deus disse para ela, né, quando ela encontrou com aquele irmão de rua, vá para Calcutá. E em todos os anos seguintes ela viveu em desolação. E qual era a última voz que ela tinha escutado? Vá para Calcutá. E aí ela foi fiel a isso até o fim, e tudo isso deu todo o desenrolar das grandes obras dela e da vida dela, né? E eu acho que quando a gente fala sobre esses nossos anos que procederam à nossa saída da comunidade, todas essas dificuldades, tudo isso que veio, que hoje a gente testemunha, né, como um milagre, né? Eu, honestamente, uma coisa meio pesada, mas eu escuto muitos milagres de cura, de fertilidade. Muitos, assim, tem muitas pessoas que são inférteis, mas é comum. Agora, eu vejo muitas pessoas que passaram por coisas parecidas com a nossa e elas não permaneceram. Não permaneceram na igreja, não permaneceram no Senhor. E muitas vezes o conselho que eu dou pra elas, que é sobre permaneça, é tipo assim, permaneça xoxo e capenga, mas vai. Vai na missa sem vontade, tá um tempo sem ir, vai mesmo assim, vai ali nessa santa teimosia de ainda que você não sinta, ainda que você não queira, e vai confiando isso ao Senhor, porque aí, amor, é onde eu acho que acontece a mística do e sem eu perceber eu vou sendo transformado. O que fez com que a gente voltasse a amar a nossa igreja não foi um dia, não foi um momento, não foi nossa, porque aí teve um dia. A gente tem 1000 histórias assim, que é tipo assim, igual quando você conta de quando o padre Ailton rezou por você, e aí teve o negócio do Príncipe da Paz. Mas ao mesmo tempo não foi aquele momento que, nossa, você teve um plim, aí você compôs a música e no outro dia o seu ministério, não. Ainda assim a gente continuou nós seguimos tentando de paróquia em Curitiba, né, morrendo de fome de Deus, morrendo de sede de uma vida com as pessoas. Mas eu coloco isso na conta e, gente, honestamente, é que eu não tô falando, eita, como são perseverantes, eita, como foram constantes. Não. Nós ficamos semanas sem ir pra missa, a gente ia pra missa, a gente saía na metade da missa porque a gente não aguentava aquela homilia ruim, com aquele povo nada a ver. Tipo assim, a gente tá sendo extremamente sincero e vulnerável aqui com vocês. Não é performance de perfeição. Não é tipo assim, nossa, nós chegamos onde chegamos porque nós não desistimos. Não, a gente desistiu do ministério, desistiu de tudo. Mas aí é onde eu vejo esse negócio assim, amor, e sem eu perceber eu vou sentando, porque é tipo assim, uma maré ruim, e de repente você foi um dia na missa e, nossa, hoje foi bom. Nossa, tô indo ali, eu lembro das vezes que a gente falava, nossa, seria bom se a gente rezasse junto, né? Cara, você lembra de uma missa que a gente foi? Lá na Divina Misericórdia. Eu, você e a Bruna. Nossa, eu me lembro muito desse dia, que a gente foi de ônibus.
da casa dos meus pais pra lá. E eu me lembro que assim, cara, dava pra escutar o soluço dos 3. Mas a gente chorava tanto naquela missa, tanto. Cara, era desesperador o que a gente vivia na missa, assim. Porque era uma sensação de, assim, eu preciso muito estar aqui, mas eu não suporto esse lugar. Porque quando você vive uma experiência traumática com o ambiente religioso, mas ao mesmo tempo você ama Deus, é muito difícil. Porque você sabe que tudo que você precisa é de Deus, mas a última coisa que você quer tá na igreja. Então, a tua mente, o teu coração, ele entra em colapso, assim, cara. Era doido, assim, eu chorava, eu olhava pro lado, a Bruna tava pior, a Larissa tava pior. A gente chorava. Só que é isso, a gente ia. E aí depois ia falando mal de todos e de todo mundo no ônibus até voltar pra casa. Mas a gente ia. E aí a gente voltava e deixava de ir por um tempo e voltava e ia e tudo mais. Então eu acho que é muito isso que você tá falando, assim, é sobre prosseguir, é sobre continuar, né? Eu vejo pessoas que, por exemplo, testemunham feridas dentro do próprio casamento e um desejo muito genuíno de desistir do casamento. Mas ali pela graça do sacramento, né, pelos filhos, que às vezes você veio de um ambiente já de pais separados e você quer permanecer, você vai ali sangrando e rezando. E aí, eu já vi mais de um testemunho, uma pessoa que tem um testemunho público sobre isso, a minha amiga Marília Mello, né, sobre o quanto que ela viu o casamento assim despedaçado, o marido saindo de casa, e o quanto que à medida com que eles foram voltando, e foi naquele seguimos tentando, e vou te adorando, o quanto que ela testemunha que aquilo que eles vivem hoje no casamento é 1000 vezes melhor do que tudo que eles já viveram, né, bem a glória da segunda casa. Então, acho que é forte, assim, né, lembrar disso sobre a nossa história, porque eu acho que isso vai de encontro também, né, meu amor, com a história que certamente muitas pessoas estão vivendo, né? Eu tenho um episódio que eu falo que é nada acontece na minha vida, né? Então, é esse tempo do limbo em que você, de alguma forma, permanece, você tá indo, às vezes, ali de corpo presente, seja pra missa, seja no seu relacionamento, seja o que for, mas, à medida com que o tempo vai passando, isso é muito curioso, que assim, ó, é bem o... E sem eu perceber, eu vou sendo transformado. Então, tipo assim, quando eu vi, nossa, gente, tá acontecendo aqui. Eu acho que isso vem esses 2 exemplos, né? Tanto num relacionamento, quanto nessa experiência de igreja, quando você vê... E aí é uma experiência que acho que eu posso testemunhar. O amor pela Eucaristia vai voltando, o amor pelas coisas mais católicas possíveis vai voltando. Se você às vezes tem esse coração ferido pela igreja, aí você chega na igreja e você vê um monte de véia, você fala, nossa, que a igreja não é jovem. Quando você é transformado, o que mais te emociona definitivamente uma das minhas maiores inspirações. É ver as velhinhas cantando. É tudo que você quer, chega uma hora que você não aguenta jovem. Não quero ser jovem, eu quero ficar com a senhora. É você olhar para aquelas senhoras e perceber a perseverança delas, é perceber a fé. É uma coisa assim que não tem o que dizer. Um olhar ferido também, ele evidencia tudo aquilo que existe de ruim e você amarga tudo. Um coração ferido amarga tudo. É como uma mão podre, né? Onde toca, apodrece, assim. Então, assim, se você tá muito ferido, você olha pra igreja e você só vê defeito. Nossa, essa música, nossa, essa homilia, nossa. Quando o teu coração ele tá mais curado, tá mais batizado no Espírito Santo, tá mais na graça, você consegue olhar, às vezes, pra uma liturgia mal celebrada. Você pode, às vezes, olhar pra um lugar, assim, que não é um lugar confortável, mas você consegue olhar pra aquele padre e falar assim, meu Deus, que história desse homem, né, que gastou a vida dele pelo evangelho, que tão jovem, saiu de casa. Tudo é bonito. Tudo é bonito, tudo é inspirador. Você olha pra senhorinha que tá tocando e não tá tão legal, e você fala, meu Deus, que bonito essa dedicação. Há quantos anos essa mulher tá fazendo isso aqui, não sei o quê. Você começa a realmente olhar pras coisas com outro olhar, assim, né? Um coração dócil, ele adocica tudo, né? E um coração amargurado, eu queria comentar uma coisa sobre essa música também, que é sobre o momento que a gente canta Adorarei, que é um dos momentos que mais me emocionam nos shows. Que normalmente eu ministro assim, agora levanta os seus braços e mesmo que esteja sangrando, mesmo que esteja doendo, adore.
As pessoas, cara, é muito doido. Essa hora parece que a galera pega um fogo assim. E faz. Cara, a galera grita, amor. Tipo assim, eu vejo uns homens brutos, assim, com aquela cara de pedreiro. Que sei lá que aquele cara tá vivendo. Mas ele decide, assim. Então eu vejo muito essa parada como uma adoração, como uma postura de resistência diante da dor, assim, sabe? Isso me lembra muito alguns momentos que eu já vivi com você, assim. Que você é muito essa pessoa, né? Larissa é muito resistente à dor. Isso é uma coisa que me inspira muito, porque eu sou homem. Por definição, qualquer febre é uma grande febre. Qualquer dor é uma grande dor, né? Graças a Deus eu não fico muito doente, mas quando eu fico também é uma grande humilhação. E a Larissa já é o oposto, assim. A Larissa é muito resistente à dor. A gente viveu 2 cenas, assim, juntos, assim, que eu acho que registra muito o que eu entendo como adoração, assim. Eu queria até que, quando você estiver adorando, que você pense nessas cenas, assim. Porque eu acho que é muito isso que significa viver a adoração como uma postura, assim, sabe? Eu sinto muito que eu tenho um chamado dentro da minha música, dentro do meu ministério, que é inspirar as pessoas a viver uma vida de adoração, assim. Se vocês olharem para as minhas músicas, as minhas letras, eu não tenho muitas músicas que falam sobre milagres, prodígios e soluções de problemas. Muito pelo contrário. Até Enquanto Eu Te Adoro, que parece uma música de cura, ela começa com cura Jesus, ela vira se o Senhor quiser. Eu vou te adorar. Eu te adorarei. Todas as minhas músicas levam pra esse lugar, assim, né? Não são músicas muito palatáveis, não são músicas muito populares, assim, né? Até, tipo, Príncipe da Paz, por exemplo, que é uma grande música do meu ministério, fala do Príncipe da Paz que rouba a tua paz e que não te dá paz. Então não é uma música gostosinha, as coisas boas na sua vida vão acontecer e vai ficar tudo certo. Porque não é essa experiência que eu tenho com Jesus. Eu caminho com Jesus há uns 15 anos e eu não vejo ele fazendo muito as minhas vontades, deixando a minha vida muito mais tranquila, assim, enfim. E aí eu me lembro muito de quando você quebrou o seu tornozelo. E aí a gente tava dentro do hospital. A gente era namorado, tá? Um parênteses. Não era namorado. A gente era gostante, é verdade. A gente se gostava e, por graça, me liberaram na comunidade pra estar com ela. Que normalmente quem tava se gostando não podia ficar muito perto. Mas eu fiquei com ela no hospital. Larissa multifragmentou... Você deve ter contado já essa história em algum podcast. Não tenho certeza. Mas a Larissa multifragmentou o tornozelo dela. Basicamente, o tornozelo dela tava aqui e o pé dela tava assim. Andando de patins. Coisa linda. E aí fomos para o hospital lá em Belo Horizonte. Morávamos em Minas Gerais na época. E aí teve uma hora... Quando o médico olhou pro pé dela, falou assim... Obviamente, isso aqui vai ser cirúrgico. A gente vai precisar resolver esse problema. Mas antes disso, eu vou precisar colocar o seu pé no seu lugar. Eu lembro que você perguntou, vai ter anestesia? Não, é sem anestesia. Que era basicamente um tranco que o médico precisava fazer. E aí foi muito, assim... Foi uma experiência, assim, muito marcante. Que a Larissa só... Imagine uma maca, a Larissa deitada, o médico aqui, eu do lado dela aqui. Ela segurou na minha mão. Não podia segurar na mão, mas essa situação a gente podia. Eu fiquei... E ela, você não tava com tanta dor ali naquele momento já, eu acho que já tava numa situação meio, tipo, latejandinho. Já não tava porque tão agudo. o corpo manda, né, um anestésico natural ali, né? E a gente demorou pra chegar naquele hospital, né? Você lembra que a gente ficou rodando naquelas ruas de perdeu. Belo Horizonte, se perdeu. Até chegar lá no Odilon Berens, o nome do hospital. E aí a Larissa olhou pra mim e falou assim, ela fez pra mim assim, por que eu entrego essa dor? Aí nem lembro o que a gente falou. Enfim, mas a gente não precisa ficar também dando muitos detalhes do que a gente fez nesse momento. Mas entregou essa dor por alguém, por uma causa. E o médico fez assim, mano, com o pé dela. Tá, tá. Mano, a Larissa deu um grito, mano. Que era tipo assim, um grito de Cristo na cruz. Não era grito de moça, não, tá? Eu não tenho esse perfil. Mano, era um grito, um urro. Ela gritou, que eu acho que o hospital inteiro ouviu assim, um urro. Assim, mano, mas ali eu vi muito o que significa você olhar pra dor e você encarar a dor. Tipo assim, mano, vai ter que colocar o pé no lugar. Vai encarar. O que você vai fazer? Abraça quem você pode. Oferta pra dor não sei vão. E vai. Sabe? Então eu vejo que a adoração é muito isso, assim, sabe? É você olhar pra tua vida como ela é. Não como você gostaria que ela fosse. Não como você projetou que ela fosse. Não como você acha que Deus deveria fazer. E você ter uma postura de entrega completa. Assim, Deus, é isso. Essa é a minha vida e eu te dou tudo aqui. Não deixo nada passar, sabe?
E outra coisa que eu me lembro muito são dos partos dos meninos, né? Larissa muito parideira, galera. Nasceu pra parir. Os 2 partos foram partos muito dolorosos, mas rápidos. E assim, a minha teoria... Aí eu posso falar porque eu sou homem, eu não entendo nada de parto. Mas a minha teoria do porquê que a Larissa se dá tão bem nos partos é porque a Larissa não tem medo da dor. Porque a gente acompanhou outras mulheres ali no hospital e eu vejo que muitas mulheres, na hora que as dores chegam, elas têm medo da dor, né? Tipo, a contração vem, elas não querem sentir a dor e elas meio que repelem a dor. E na minha experiência, quanto mais você foge da dor, finge que ela não está acontecendo e que não vai acontecer... pior a situação, mais dói, mais demora. Larissa não, Larissa chegava... Eu me lembro de cenas assim. Eu até achava que a gente ia viver um momento romântico, colocar um Ed Sheeran pra eu tocar, e a gente ficar ali... We were just kids when we fell. Nada, Larissa não queria nem que eu tocasse na barriga dela em nenhum momento. No do Caetano foi melhor, vai. Foi. Mas mais ou menos. Tá? Porque no momento que a contração vem... Não me rela. E aí, tipo assim, é uma postura de a dor tá vindo, a dor tá vindo, a dor tá vindo. Segura onde você pode e enfrenta. Enfrenta a dor. Com honra, né? Eu vejo que o processo de adorar é como um parto, cara. É você olhar pra dor, você enfrentar aquilo, principalmente essa adoração consciente. Adoração quando você sabe o que você tá perdendo. Você sabe o quanto que tá te custando tá ali, o quanto que te custa ser de Deus. Eu vejo muito isso assim, sabe? É como um parto, e é realmente um parto no sentido de gerar, né? Porque existe algo que é gerado através da adoração, que é você vai me curando, é a cura, é a libertação, é a transformação, vou sendo transformado, é a mudança de realidade. Existe algo poderoso que é gerado através de uma postura de adoração diante da dor, assim, sabe? Quando eu mostrei essa música pro Juninho Cassimiro, pra Rafaela Cassimiro, a Rafaela me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que essa música é uma... Ela falou assim, essa música é poderosa porque você se prostra pra adorar e você levanta maduro. Eu achei isso muito forte. Porque você se prostra, tipo, pra adorar Deus. Só que aí, nesse processo, Deus, ele amadurece a sua alma. Sabe? Ele te coloca numa postura de homem. Ele te transforma de um menino pra um homem, de uma menina pra uma mulher. E no fim, não é isso que, no final das contas, Deus quer que a gente faça? Deus não quer que a gente fique perdendo o nosso tempo cantando músicas e só cantando músicas, lotando as igrejas, indo nos shows. Ele quer que a gente entre dentro desse lugar de adoração e saia transformado. E é uma transformação, sobretudo, de um amadurecimento, né? Então isso é muito forte. Sim. É curioso porque hoje, todas as vezes que eu também canto, escuto, Enquanto Eu Te Adoro, eu choro. E hoje, acho que tem toda essa gratidão, todas as vezes que eu parar pra pensar nas crianças e eu começar a ler Eu Vivo Milagres todos os dias, mas a frase que mais me toca hoje é: enquanto eu te adoro, você vai me curando, enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. Eu acho que são das minhas orações atuais, das minhas intercessões, por questões particulares que a gente vive na nossa família, né, que só a gente sabe, e que são coisas que a minha mão, ela não alcança, a minha mão, ela não consegue fazer, né? Então, acho que eu me emociono até mesmo porque a minha história com Deus me leva a crer que a mão dele opera o que eu não consigo fazer. Porque se ele quiser, ele cura. Mas se ele não quiser, ele vai operar aqui. Ou ele vai fazer de um jeito que eu não imagino. Porque nem sempre a cura ela vem da forma como a gente imagina. Tem coisas que às vezes a gente reza pedindo o milagre físico e o milagre físico não acontece. Eu já ouvi história de inúmeras pessoas que trazem testemunhos, por exemplo, de luto, de perder um familiar. E muitas vezes a morte daquela pessoa gerou a união do casal, gerou a reaproximação da família, gera a conversão do marido, gera a sua própria conversão. Ou seja, é essa convicção, acho que me emociona esse trecho assim, na presença de Deus, quando eu oferto tudo a Ele, eu não sei o que virá,
Eu não sei se virá cura, eu não sei o que virá. Mas eu tenho a certeza de que enquanto eu vou te buscar, a sua mão ela vai fazer o que eu não consigo fazer. E o que a sua mão quer fazer? Se ela quiser curar, ela vai curar. Se ela quiser amadurecer, ela vai amadurecer. Se ela quiser transformar, ela vai transformar. Se ela quiser mudar os planos, ela vai mudar. Mas esse movimento de fé, eu acho que eu falo muito isso por aqui para as meninas, é assim: quanto mais você vai vivendo com Deus, quanto mais você vai caminhando com Ele, quanto mais você quase foi e não foi, quanto mais você foi e voltou, quanto mais você acreditou que você era lindo, maravilhoso e cheiroso e você pecou no que você nunca imaginava que ia pecar, e aí você viu a misericórdia dele te levantando, você vai criando um repertório de vida com Deus, um relacionamento com ele que prova a fidelidade dele, que prova, eu tenho falado muito isso também, né? Prova muito mais do que a sua fidelidade, prova a insistência de Deus em você. Prova que se você caminha com ele, se você vive uma vida de adoração, independente se tudo tá bem ou tá mal, você vai ver a mão dele operando coisas maravilhosas. E as coisas mais maravilhosas que podem acontecer não é necessariamente uma cura física, mas é essa transformação da nossa alma. É esse amadurecimento que ele só vem dessa vivência com Deus. Que ele só é produzido nessa pérola, né? Eu comecei a ler um livro ontem, que inclusive ele até é um tema de podcast, eu tirei esse tema pra gente poder gravar. Mas que no fim tem tudo a ver, né? Porque eu falei assim, cara, isso aqui é tema de podcast. Padre Francisco Fausto, falecido. Mas, gente, a obra que esse homem deixou, tá pra nascer. Aqueles livrinhos sem vergonha, sabe? Toda vez que tu vê um livrinho, tu desconfia, tu pega o grosso. Sabe aquele que você vai começar a ler e você não vai terminar? Pega esse. Porque esses livrinhos do Padre Francisco Fausto... Ontem eu fui numa lojinha católica pra comprar um presente pro meu maridinho, e aí tava lá, um livro desse tamanho, só bem fininho, bem pequenininho. Se chama O Valor das Dificuldades. Francisco Fausto. Eu falei, eu vou levar porque eu já sei que eu quero apanhar. Tô querendo apanhar, né? Um teminha aqui pro podcast. E entre ali o que ele tá falando do valor das dificuldades, aí ele começa falando muito assim, né? É fácil a gente ouvir, né? A vida tá fácil, porque a vida não é fácil, mas nada é fácil, né? Mas por que não é fácil? E ao mesmo tempo a gente escuta falar, né, sobre o valor das dificuldades, né, pro nosso bem e tal. Aí ele vai e solta uma frasezinha tipo assim, uma dificuldade, tipo assim, o que muda dessa dificuldade? Tipo, pra quem vive uma vida egoísta, aquilo vai ser um obstáculo. Mas pra quem é santo, tipo assim, aquilo ali não é nada. Então, a dificuldade que está acontecendo ali com você, ela por si só, ela não é boa nem má. Mas se você abraçar ela tem um valor. E se você não a abraça, ela tem outro valor. Para aquele que é santo, para aquele que anda com Deus, para aquele que é capaz de transformar aquilo em adoração, não importa se a dificuldade ela vai passar ou não, se a cura vem ou não. Aquilo que a gente vive quando a gente é transformado, quando a gente tá na presença de Deus, é o que dá o verdadeiro valor. É o que a gente não desperdiça de alguma forma. Acho que durante um tempo eu falava muito isso na internet, né? Que uma dificuldade, quando ela surge na nossa vida, ela não é a certeza da virtude. Ela oportuniza a virtude, mas ela por si só não faz milagre. Acho que eu sempre olhei muito para isso em relação à maternidade, né? A gente fala que quando você for mãe, você amadurece. E eu falo, não é bem assim. Ela vai te oportunizar. Mas se a partir das tantas dificuldades que a vida materna, paterna traz, é você quem vai escolher se aquilo vai te levar para esse caminho de virtude ou se aquilo vai te tornar só uma pessoa mais reclamona, menos orante, menos... Então, acho que à medida com que essas oportunidades surgem, voltando para o que você estava trazendo, amor, é o nosso posicionamento diante disso que vai mudar as coisas. E eu acho novo, inclusive algumas vezes eu já estive diante do Santíssimo e eu escutava uma música sua que não era necessariamente Enquanto Eu Te Adoro, mas era Como Eu Te Amo. Eu gosto de fazer a dobradinha Como Eu Te Amo. E qual é que vem na sequência? Estou ocupado demais. Eu amo quando você vem. Eu amo quando você vem. Você vai lá no Santíssimo, você chora suas pitangas, entendeu? Lança nele as suas preocupações, é bíblico, 1 Pedro, tá tudo bem. Chorou as pitangas, ai pai, vem, cura, faz, nossa, que vida difícil que eu tenho. Beleza, você pega o seu fonezinho, tá? E coloca a dobradinha, Como Eu Te Amo, e aí você começa a adorar a Deus.
Tipo assim, parece que, tipo assim, gente, é outra coisa. E eu lembro que quando isso aconteceu a primeira vez, porque fazia muito tempo que eu não fazia esse exercício, né? Era uma coisa que eu fazia muito quando era jovem, de colocar um fonezinho de ouvido, que agora eu sou madura, né? Eu fico ali com de colocar um fonezinho de ouvido e ouvir como a gente é besta. Que preguiça. Que preguiça da gente. Mas de colocar um fonezinho e falar assim, cara, agora eu só vou adorar a Deus. Parece que diante de quem Deus é, e aí você vai fazendo memória, aí a gente lembra de todas essas histórias que a gente tá falando, aí você fala assim, gente, olha tá onde isso aqui. Olha quem Deus é. Então, eu falo isso pra vocês, já te falei mais de uma vez, de que eu sinto que o seu ministério, né, o seu carisma, por falta de melhor palavra, cura, Senhor, os dois, que eu aqui, esse ministério sobre a adoração. Não como esse momento só da vida em que e obviamente isso tem o seu lugar, e essa postura de ir na presença e adorar quando escuta uma música, quando está em silêncio diante do Santíssimo, lembrar de quem Deus é. Mas eu tenho para mim, e talvez sejam mistérios ainda não tão revelados e tão claros até mesmo para você, meu bem, mas de que é a postura de uma vida de adoração. Uma postura de quem é adorador e de quem vive um estilo de vida de adoração. E o quanto isso reverbera em tudo na nossa vida. O quanto esse posicionamento de adoração, ele se inicia nesse momento da oração, mas eu vivo isso com Deus. Porque eu acho que no fim, a adoração o estilo de vida de adoração é você ter a presença de Deus como aquilo que existe de mais precioso na sua vida. De fato, a ponto disso ser inegociável, a ponto disso ser prioridade, a ponto de ser o seu prazer, e a ponto de você, comparando todas as coisas, poder dizer, tenho todas as coisas, como São Paulo, né? Tenho todas as coisas como perda diante da glória. Então é realmente dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, é realmente ter a presença de Deus como a sua maior riqueza, como a sua maior prioridade. E isso fala muito sobre desapego, isso fala muito sobre humildade, isso fala muito sobre se despir de vaidade, isso fala muito sobre você não se corromper com as propostas, isso fala muito sobre você não se render aos prazeres. Isso tudo é adoração. Isso tudo é adoração. E aí o momento de adoração congregacional, né, que é quando a igreja se reúne para adorar, acaba sendo um resultado de uma vida. Por isso que assim, se você vai em um lugar que existe um povo que reza, um povo que se consagra, um povo que busca o Senhor, na hora que essa galera se junta para adorar, é um negócio absurdo. Cara, hoje eu recebi um vídeo de uma comunidade de até repostei lá no meu Instagram, que eu me emocionei muito. Eles estavam cantando Enquanto Eu Te Adoro e era um encontro acho que era um encontro de lideranças, acho que são campistas, iam fazer um acampamento. Pessoas mais velhas, mais maduras, assim, elas estavam cantando Enquanto Eu Te Adoro com tanta verdade, assim, alguns chorando, alguns se emocionando, alguns já não estavam cantando, estavam orando em línguas, e outros, sabe? E no vídeo mostrava essa atmosfera. Eu falei assim, cara, isso aqui é um povo que reza. Eu viajo o Brasil, né? Eu consigo chegar nos lugares, eu consigo perceber quando é um lugar que a galera tá ali pelo entretenimento, o que eu entendo esse lugar, e eu não tô criticando, porque eu tenho um carisma muito pra juventude, e o meu papel é mesmo ser, né, pra quem entende de marketing, é topo de funil, né? É você chegar ali e você realmente fazer o quê? Fazer aquela coisa de chamar a atenção da galera, olha pra mim, vamos dançar um pouquinho, daqui a pouco vamos pra umas músicas mais devagar, daqui a pouco vamos pra uma música mais profunda, daí Deus pega você, Enquanto Eu Te Adoro, adoração, além da dor, e depois, Príncipe da Paz, acaso não sabeis, desperta. Eu entendo esse lugar. Mas tem lugares, e é muito especial quando a gente encontra isso, quando você chega no lugar e aí bate ali a primeira música profunda, sei lá, Maior que os Meus Medos, Jesus Meu Esposo, para as primeiras músicas mais profundas do show. Cara, e a galera vai. A galera fecha o olho e vai. Sabe por que eles vão? Porque eles vão no dia a dia. Porque eles já foram. Eu não tenho que levar eles pra esse lugar. É um lugar que eles conhecem, é um lugar que eles vão. Então quando a gente se reúne pra adorar, tá todo mundo conectado nesse lugar, sabe? Todo mundo tem o seu perfuminho, né? Santa Terezinha, todos os meus perfumes são teus pra sempre. Então todo mundo tá com o seu perfuminho, que é aquilo que existe mais precioso. E aí todo mundo chega no lugar e fala assim, 1, 2, 3,
Tá! E todo mundo joga no chão, quebra o perfume e sobe o perfume da adoração. E a gente entrega isso pra Jesus. Então, o momento de adoração, ele é o quê? Ele é o resultado de uma vida. O que você entrega? Como que você vive? Como que você... Sabe, tipo, o que você escuta no seu carro? Sobre o que você fala na sua casa? Quais são os assuntos que você tem com as pessoas? Do que você se enche? Quais são as suas escolhas? Isso vai reverberar no momento da adoração, né? E aí é muito difícil a gente perceber que a gente tem uma tendência nas nossas igrejas, que é a tendência de um movimento em busca de cura, de milagres e de prodígios muito grande, né? Porque as pessoas estão sempre muito lascadas, e eu entendo porque todo mundo está passando por 1000 problemas, e as pessoas estão em busca da solução desses problemas, mas elas não têm nenhum tipo de prazer em estar na presença de Deus, assim. Isso entristece muito meu coração, e me faz perceber o quanto que a gente ainda tem muito trabalho a fazer. As pessoas, elas não têm prazer na presença de Deus, elas querem a solução dos seus problemas, elas tratam Deus como um supermercado, elas tratam Deus como uma relação de troca também. Então, assim, eu faço uma coisa por Deus, para Deus fazer alguma coisa por mim, e aí sim eu vou para agradecer, né? Essa relação muito forte que a gente tem no Brasil com as devoções, né? Então a gente tem lá... e aí eu não tô criticando as devoções, mas eu tô falando que se a tua religião é só isso, é uma religião incompleta. Então, se você só se lembra de Deus e de Nossa Senhora no momento de Nossa Senhora Aparecida, para você cumprir a promessa ajoelhado de tal lugar a tal lugar, isso é uma relação de barganha. Nossa Senhora, me dá isso aqui, que se você me der isso aqui, eu faço isso aqui. Isso não é uma relação de vida, de adoração, entendeu? Um milagre pode acontecer, a cura pode acontecer, e eu acho que a experiência que cada um tem com Deus, ninguém pode questionar. É o que você viveu com Deus, é isso e tal. Mas isso não é um estilo de vida de adoração. Sim. Né? Agora, Círio de Nazaré, né? Tem muito isso também, que as pessoas vão lá para agradecer pelas graças ou pedir pelas graças. É super importante pedir, é super importante. Só que isso não é um estilo de vida de adoração. Estilo de vida de adoração é, na tua vida, a presença de Deus ser uma prioridade, ser aquilo que existe de mais precioso, que é a ponto de você proteger e não deixar ninguém tocar. Não deixar esse lugar secreto que você tem com Deus ser manchado. E aí, no momento que a gente se reúne para adorar, é extremamente especial, assim. Então, é até assim o meu sonho, né, como ministro, é que a gente veja cada vez mais e mais igrejas cheias de pessoas que vão em busca da presença de Deus. Isso é raro. Em busca da presença. Eu já vivi momentos muito especiais. Hoje está cada vez mais raro das pessoas elas realmente se desprenderem de tudo. Assim, as pessoas estão muito conectadas no celular. As pessoas fazem de tudo por um take, de tudo por um clique, de tudo pela busca da viralização. É uma coisa insuportável. É insuportável o quanto que, assim... E é muito doido, porque, assim... Eu sinto que isso mudou, sei lá, nos últimos 5 anos já, tá? Tipo, não tô falando de 10 anos, não. Nos últimos 5 anos, nos últimos... Sei lá, quando que a gente começou a ter mais TikTok no Brasil? Tem uns 2, 3 anos? Acho que TikTok, sim. Pô, assim, as pessoas estão em busca dessa coisa do vídeo, que é assim, a galera não vive o momento, entendeu? E aí eu não tô falando, mas você tá criticando quem faz vídeo do show? Não. Quando eu vou num show que eu gosto, eu também faço vídeos, não é sobre isso. Mas é que, assim... Sabe, já vivi momentos, mano, de tipo, de estar, inclusive com a música Enquanto Eu Te Adoro, na hora que a música baixa ali pra começar a Cura Jesus, a galera começar a gritar, tira uma foto com a gente! Falando, cara, não é possível. Não é possível, tipo assim, eu cantei, antes de Enquanto Eu Te Adoro chegar no setlist do show, eu cantei umas 7, 8 músicas. Incentivando a galera a rezar, fecha os seus olhos, você tá aqui por Deus. Que o meu show ele é todo sobre isso, entendeu? Chama atenção ali, batendo na porta, queima de novo, as primeiras músicas, dança. Cara, eu gosto de performance, de voz, de dança, tudo mais, de roupa. Mas chega uma hora que, pô, galera, vamos fundo, vamos em Deus, a gente tá aqui por causa disso, sabe? E aí a galera não entende. Assim como eu sei que muitas pessoas vão escutar esse podcast que a gente tá assistindo e elas vão pegar o corte que provavelmente vai virar, né? Que a gente sabe até... Quando a gente tá fazendo o podcast, a gente sabe até mais ou menos qual que é o corte que vai ser, porque é assim que a nossa cabeça funciona hoje em dia.
que é o corte da cura. De quando você recebeu a cura, não sei o que. Cara, glória a Deus, acredite na sua cura, você vai engravidar. Mas o podcast não é sobre isso. Mas as pessoas ainda não entendem. Muitas pessoas não vão entender. Sim. Porque a nossa mente está viciada nessa experiência religiosa de barganha, de supermercado, de ir a Deus para ter algo dele. Sabe? E não ir pra ele, né? E não ir pra... E aí isso é o caminho pra desgraçar a sua vida. Porque aí você vai receber uma solução de um problema agora, mas vai vir o outro. E vão vir muitos. E se ele não quiser? Ainda assim, você vai adorar. Então é importante que a adoração ela realmente seja esse remédio pra nossa alma imediatista. Remédio pra essa nossa alma apegada com as coisas, assim. Porque é o que vai te sustentar no meio da crise. Sim. Pra finalizar assim, meu bem, eu sinto que, de novo, a música ela faz todo esse caminho, esse itinerário. Eu agradeço, daí eu, né, acho que vem esse ensinamento pra quem ainda não vive, né, do enquanto eu te adoro, daí vem cura, Jesus, daí vem o se o Senhor quiser, já é um caminho. E eu acho que termina dessa forma triunfal, né, e eu sempre tive uma percepção muito grande, principalmente te ouvindo cantar, que é perceber que na crescente da música é também a crescente dessa evolução da nossa vida com Deus, né? Então, pra mim, quando explode, né, no adorar, tipo... E você, inclusive, né, faz isso muito bem, que aí chega no final, te adorarei, enquanto eu te adoro. Aí, tipo assim, quem foi, foi. Quem não foi, tá lá com o celular. Perdeu a oportunidade, né? E aí você volta de novo pro refrão. Então, se você viveu ali, né, esse momento da ministração, seja no seu ouvido ou num show seu, quando chega nesse momento, assim, do adorarei, e você fala, né, desse momento que você pede pras pessoas, né, e você percebe quem vive, né? Eu sinto que eu te pedi isso, assim, uma coisa muito pobre, mas que o Espírito Santo te inspire, né? O que você poderia falar para as pessoas que estão ouvindo isso, e além, acho que de todo esse convite de amadurecimento que é fruto de vivência com Deus, né? Para quem se sentiu de alguma forma com essa inquietação, assim, de nossa, eu queria viver essa vida assim com Deus, né? Que eu acho que no fim é o amar a Deus acima de todas as coisas, né? A vida de adoração é cumprir o grande mandamento da lei de Deus. Como que eu começo, Flávio? Como que eu começo essa vida de adoração? Se não for... Como que isso começou pra você? Como que você acha que disso vem uma pista pra que alguém que queira começar a viver? Porque, amor, eu sei de muitas pessoas que vivem anos da vida com Deus e não sabem o que é adorar, sabe? E eu confesso que eu, enquanto Larissa, sua esposa, eu tenho dificuldade disso, assim, sabe? Como eu falo, às vezes é a sua música que eu tô lá e eu coloco um fonezinho de ouvido e eu vivo isso, mas... é difícil. E aqui eu falo de partir da oração para que isso eu viva na vida. O que você nos aconselha? Eu acho que além de tudo que eu já falei, o que me vem, assim, que eu acho que completa um pouco, são sobre as nossas referências, assim, sabe? Quais são as nossas referências de espiritualidade, de religião, assim, do que significa viver com Deus, assim. Que a gente acaba sendo muito... Nós temos os nossos mestres, né? Nós temos as pessoas que guiam a nossa alma para algum lugar ou para outro lugar, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente selecionar muito bem quem são as pessoas que vão nos guiar por esse caminho, assim, sabe? Ter bons amigos, escutar músicas que nos inspiram a isso, frequentar lugares que inspiram. E aí, assim, você vai falar, Flávio, tá muito difícil, concordo com você. Eu não poderia concordar mais. Está muito difícil de encontrar lugares que a gente possa viver experiências profundas com Deus na Igreja Católica. Está muito difícil. Tem, mas está muito Talvez difícil. você seja abençoado com uma paróquia incrível, com um padre incrível. Louve a Deus. Tá louvando pouco, viu? Gente, eu estou viajando no Brasil. E eu sei que está muito difícil. Tá muito, muito, muito difícil. E aí, o que eu te aconselho diante disso? Cara, existe algo que é imutável, que é a doutrina católica. E eu acho que é uma das coisas que mais sustentam a minha fé, assim. É perceber que a Igreja Católica ela tem uma base de doutrina
que ela não muda de acordo com o teu padre, ela não muda de acordo com a tua emoção, com a tua experiência, ela é a mesma, entendeu? A mesma doutrina que eu conheci quando eu tinha 16 anos, eu me converti e eu comecei a ver o catecismo da Igreja Católica, é o mesmo catecismo, é a mesma fé, ela permanece sólida, sabe? Então acho que, e aí quando eu falo de doutrina, eu não quero só falar de doutrina da igreja, mas quero falar sobre depósito da fé, sobre tudo aquilo que faz com que o católico seja católico. Eu vejo que quando você mergulha no que a nossa igreja tem para nos oferecer, é muito inspirador para nossa alma ser formatada para esse lugar, porque nada disso que a gente tá falando aqui é novidade para quem tá mergulhado no que a Igreja Católica ensina. Nada. Esses dias foi dia de Santa Teresa d'Ávila, né? E aí eu soube pelo meu amigo Juninho Cassimiro, que inclusive é uma das pessoas que mais me inspiram para uma vida de adoração. Juninho, inclusive, tem um ministério muito voltado para adoração e para esse amor esponsal, né? Para essa intimidade com Deus. As músicas do Juninho são absurdas desse lugar, assim. Por quê? Porque elas são muito baseadas nas vidas dos santos, sabe? E aí eu soube por ele de um poema de Santa Teresa d'Ávila, assim. Gente, assim, é muito lindo, muito lindo. Depois dá uma pesquisada, pede pro ChatGPT te ajudar com essa informação que eu vou te dar. Mas é basicamente assim, umas frases de Santa Teresa, tipo assim, se não existisse céu, eu te amaria. E se não existisse inferno, eu te temeria. Gente, cancela enquanto eu te adoro. Cancela. E medita nisso aqui. Eu não te amo porque você me promete um céu. E eu não te obedeço porque eu tenho medo do inferno. Eu te amo porque eu te amo. Isso é Santa Teresa d'Ávila. Isso não é um poeta contemporâneo, um cantor católico que tá bombando agora. É doutrina da igreja. Então acho que quando você se aproxima dessa profundidade do que a nossa igreja tem para nos oferecer, né? Aí não tem nem que falar de Santa Teresinha do Menino Jesus, que aí fala sobre esse amor simples, e enfim, tantos santos da igreja, assim, a própria palavra de Deus, né? Os salmos, assim, né? Só uma coisa te peço, me deixa morar na sua casa todos os dias da minha vida. O salmista Davi, ele era muito apaixonado, muito exagerado, bem do jeito que eu gosto, assim. Dessa coisa de tipo assim, eu só quero um cantinho na tua casa, só quero ficar aqui, eu tenho prazer na tua presença. A palavra vai nos moldando e educando a nossa alma mesmo, assim. Então eu falaria sobre referências, assim, sabe? Mergulhar na palavra, mergulhar na doutrina e fazer uma varredura, sabe? Uma varredura. Hoje me preocupa muito, pra gente fechar, me preocupa muito o quanto que o cristianismo hoje ele é muito associado a ideologias e a pensamentos e a opiniões próprias, sabe? Então, por exemplo, assim, o que significa ser cristão? Cara, dependendo de pra quem que você pergunta, pode significar uma coisa totalmente diferente, sabe? Esses dias a gente tava vendo uma pessoa que, eu sou cristão e cristão não pode deixar o filho ir pra festa do cabelo maluco na escola. E aí a religião se torna isso, pô. Se torna essa chatice absurda dessa galera querendo militar com tudo. Você tem totalmente a liberdade de não querer deixar o teu filho ir pra festa do cabelo maluco porque você acha que é uma desordem. Só não associa isso ao evangelho. Resolveu. Mas porque ser cristão é defender tal partido político. É defender tal... Não é. Não é. Porque a religião não é um partido político. E não é um posicionamento político. Você pode falar o que você quiser. Mas aquele deputado é não sei o quê. Mas aquele presidente não sei o quê. Nenhum representa o evangelho. Isso não é o evangelho. Talvez você possa escolher um que se pareça mais com os seus princípios, mas não é o evangelho. O evangelho não é uma opinião política, não é uma ideologia, não é um gosto. O evangelho não é para os carismáticos, não é para os tradicionais. O evangelho não é para quem gosta de tal tipo de música, gosta de outro tipo de música. O evangelho é o evangelho, entendeu? Então hoje em dia é muito difícil a gente encontrar o que C.S. Lewis falava do cristianismo puro e simples, porque hoje nada é puro e nada é simples, entendeu? Você não tem, é difícil você encontrar o evangelho. Aí por que eu gosto muito da ideia da doutrina? Porque a doutrina é pura e ela é simples. Ela é o que é, ela não é misturada com a opinião de não sei quem,
sabe, sai um pouco do Instagram também, sai um pouco dos podcasts, desculpa. Sai um pouco também, para de absorver tanto conteúdo, vai pra coisas mais profundas, assim, porque eu acho que essa é a melhor forma da gente proteger a nossa alma, assim, pra esse lugar, assim, da adoração. Sim. Faz sentido? Muito. Acho que é uma coisa que a gente já falou muito aqui também, né, bem, de se expor à graça, né? Se a gente está falando sobre uma vida de adoração, vida de oração, vida de presença, para que isso se torne vida, precisa começar e ser alimentado como esse relacionamento com Deus. A gente não tem espaço, nem energia, nem tempo para ficar se enchendo de muitas coisas. Então eu acho que essa vida de profundidade que a gente tá falando aqui, ela é conquistada de escolha em escolha, né? De pequena coisa em pequena coisa, de modo que a nossa vida fique cheia. E um detalhe aqui que eu acho que é interessante, vocês viram muito, toda vez que a gente vem aqui, essa vulnerabilidade toda, né? A gente mostra mais da gente, mas do quanto que você que está vendo e ouvindo a gente hoje, você se sinta muito abraçado entre as suas idas e vindas, né? Esse próprio aquecer do nosso coração, ele também, semana vem, semana vai, ora estamos quentes, ora estamos frios, mas Deus é insistindo em nós, a gente vai indo. Mas eu acho que essa clareza que a gente tem, né, amor? Primeiro, do que Deus nos chamou, e não chamou Larissa e Flávio, mas chamou nós enquanto filhos amados, enquanto alma. Ele nos chamou para sermos isso. Então eu sinto que tempo vem, tempo vai, a gente volta para esse lugar, né, meu bem? E que bom. E eu acho que o nosso maior testemunho e a nossa vida, ela tá aqui para isso, né, amor? E é o que as pessoas falam muito pra gente, né, nos testemunhos. É para incentivar vocês a viverem esse seguimos tentando, né? Deus nos sonhou, eu e você, meu bem, pra gente viver essa vida. É isso. Independente disso, de luz, de podcast. E eu sinto que de tempos em tempos ele tá sempre renovando. Ó, é isso aqui. É bom contar a nossa história também, né? Porque faz a gente se lembrar de muita coisa. Sim. Porque como diz uma outra canção, a nossa melhor versão é a que se rende, a que se prostra em adoração. Amém. Amém? Amém. Tenho certeza que as pessoas que assistiram esse podcast estão preocupadas com a minha coluna, porque eu tô a todo tempo assim, ó. Gente, difícil gravar esse podcast na postura, viu? Parabéns. A Larissa tá sempre aqui. Mas eu tô aqui, ó, na verdade, eu tô apoiadinha. Obrigado pelo convite, meu amor. Imagina, eu Parabéns. te amo. Vamos dar um beijinho. Te amo. Também te amo. Ai, gente. Escolhe o emoji de hoje. Mãozinhas levantadas. Assim, aquela mãozinha. Pra você que talvez caiu de paraquedas nesse episódio do podcast, pra eu saber quem viu o podcast até o final, a gente sempre pede pra você que tá vendo no YouTube ou no Spotify, pra você colocar um emoji, pra eu saber que você assistiu até o final, pra eu saber que nós estamos juntos nessa vida de adoração. Então você vai procurar aquele emoji que tá uma mãozinha assim, para dizer que você também vai estar nessa busca de adoração. E é claro, você que viu esse episódio, compartilhe com outras pessoas para que elas também mergulhem nessa profundidade. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Quando você curte, você compartilha, automaticamente tanto o YouTube quanto o Spotify, eles entendem, opa, esse conteúdo é interessante. Às vezes você não tem esse costume, faça isso não só por mim, mas para todos os conteúdos que você segue, que você vê que são edificantes. Coloca lá as 5 estrelinhas no Spotify e compartilha esse conteúdo. Amém? Porque por aqui seguimos tentando. Tchau! Tchau.